Olá, seja bem-vindo à terceira aula do curso do Zero à Arrematação, do módulo introdutório. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as crenças limitantes que você precisa abandonar para poder arrematar com sucesso, para poder destravar sua arrematação. Nós sabemos que a maioria das pessoas que estão fazendo esse curso não arremataram ainda, se enfrentam dificuldades para realizar a primeira arrematação, e nós estamos aqui para abandonar algumas crenças que você precisa entender, que você precisa abandonar para poder fazer essa primeira arrematação. E, além disso, uma comparação básica entre o que é a compra direta de imóveis e o que é a compra por meio de fundos imobiliários. É importante que você entenda essa distinção para que não haja confusão sobre a natureza de cada investimento. Então, vamos lá, vamos aqui abordar uma a uma. Então, primeira crença que você precisa abandonar. Não posso investir em leilões porque eu não tenho capital. Quem acompanhou a Semana do Zero Arrematação, nós mostramos um caso real, nós arrematamos um imóvel por R$ 4.800. E, além disso, dividimos para 3 pessoas, tá? R$ 1.600 cada um tirou do bolso. E é um imóvel que nós arrematamos por R$ 82 mil e que ele vale R$ 140 mil. Já estava em venda direta, um imóvel que de fato vale 140 mil, nós pesquisamos na região, mesmo sendo conservadores, que é o nosso meio de trabalho, é sempre conservadorismo. Então, você vê que é possível arrematar sem disputa, sem capital, ou com mínimo capital, nesse caso, né? Com R$ 1.600 por pessoa, você encontra pessoas para ratear as despesas ali. É muito importante pensar na cotização como um meio de iniciar nesse mercado, tá? Por quê? Imóveis, em geral, os imóveis são os principais investimentos que uma pessoa física faz durante a vida, né? O primeiro passo de qualquer pessoa é comprar um carro, de repente ampliar, melhorar o carro e depois parte para os imóveis, porque os imóveis, de fato, possuem um valor mais elevado. Então, para que as pessoas percam medo e consigam, de fato, dar o primeiro passo, se você conseguir pessoas, parceiros, amigos, familiares, que possam ali realizar a arrematação com você, dividir os custos, dividir o risco, diluir o risco através de uma diversificação adequada, você, com certeza, vai se sentir mais seguro de realizar a primeira arrematação. Então, nesse primeiro momento, para quem deseja arrematar, ainda não tem todo o capital, está aqui o exemplo prático, tá, real, de uma arrematação que nos custou 3 pessoas, né? R$ 4.800, mais R$ 1.600 para cada um para ingressar, fora, obviamente, agora as parcelas do financiamento. Mas é importante dizer que sim, é possível, com pouco capital. Tenho certeza que, se você está assistindo esse curso, certamente você tem R$ 1.600 para poder investir em um leilão, em um imóvel, nessas condições. Outra hipótese, para quem não tem capital, seria a adoção, a capacitação para poder prestar serviço através de uma consultoria, assessoria, enfim. Existem diversos investidores nesse momento que não sabem o que fazer com o dinheiro. Você viu a renda fixa ser corroída, o rendimento da renda fixa ser corroído, praticamente nulo, né, se você considerar a inflação. Então, você tem pessoas querendo investir o capital, não sabem onde investir. Investidores mais conservadores tendem a ter um pouco de receio de investir no mercado de capitais, na bolsa de valores. Então, certamente, esse dinheiro vai acabar indo parar nos imóveis. E você, capacitado, que vai estar para poder arrematar imóveis em leilão, vai poder prestar consultoria para que esses investidores consigam comprar imóveis abaixo do valor de mercado. Então, mesmo que você não tire R$1 do bolso, se você tem conhecimento, você pode prestar serviço e cobrar um percentual sobre o valor da arrematação, que gira em torno de 5% a 10%, vai depender da consultoria, do preço que você for praticar, mas é possível sim ganhar muito dinheiro atuando na consultoria, se você não tem capital para arrematar para você, né? Nós optamos por arrematar para nós mesmos, até porque haveria um conflito de interesse se nós prestássemos consultoria, e como nós temos intenção, nós acreditamos de fato no mercado imobiliário, nós não estamos aqui simplesmente falando para investir em leilão e nós não investimos. Não, nós investimos e acreditamos que esse é o melhor veículo para acumular capital no longo prazo. Então, não faz sentido, dentro da mesma cidade, prestar consultoria e fazer aquisição própria, porque haveria um conflito de interesse. As melhores oportunidades eu queria aproveitar, como que eu vou apresentar para os meus clientes. Então, hoje nós optamos por aquisições próprias, não prestamos consultoria, mas se você opta por prestar consultoria, sabe que existe sim um mercado vasto aí de investidores com capital, querendo investir, que não sabem onde investir. Você pode, com o seu conhecimento, apresentar essa oportunidade para eles e faturar muito com comissões gordas em cima dos valores dos imóveis, tá? O segundo passo, e aí nós vamos entrar nesse eixo de conteúdo, vocês vão se libertar dessa crença, eu tenho certeza que ao final desse conteúdo e depois na comunidade, com as aulas práticas que nós vamos fazer, os estudos de caso, tenho certeza que vocês vão se libertar dessa crença de que é muito difícil. De fato, exige conhecimento, não é simples você
unicamente com conteúdo da internet, não organizado, você juntar as pontas, entender de fato o que precisa ser analisado, mas você está dentro de uma comunidade, você está dentro de um conteúdo completo, organizado, e vai ter uma comunidade para te dar apoio, eventualmente alguma dúvida, né? A própria comunidade pode amparar e solucionar as dúvidas para que você consiga dar o próximo passo. Então, eu entendo que com esse conteúdo, o primeiro passo você já deu, em breve você estará apto a fazer as suas arrematações. É muito importante que você se liberte dessa crença. Na verdade, não é difícil, é simplesmente você não tem ainda o conteúdo, o conhecimento adequado, mas em breve você terá e vai poder realizar as próprias arrematações sem problema nenhum, com total segurança, sabendo exatamente o que analisar e de maneira mais rápida, né? A tendência é que, na medida do tempo, quando a prática vier, quando começar a analisar os casos de maneira mais recorrente, você vai ver que é possível arrematar imóveis com total segurança, de maneira simples e rápida, você consegue descartar ou validar um determinado imóvel para fins de arrematação. Então, é importante que abandone essa crença. Na verdade, não é difícil, você só não tem ainda o conhecimento necessário e a prática necessária para arrematar. Mas em breve você terá, então, se liberte dessa crença da dificuldade, porque nós estamos aqui para isso, para te passar todo o conteúdo, toda a parte teórica e depois partir para a prática, que nós vamos tirar esse medo, essa ideia de que, de fato, é muito difícil. E isso vem, provavelmente, do que você encontra na internet, né? É muito comum quando você digita aí problemas na arrematação ou qualquer coisa na internet, você vai encontrar pessoas mostrando diversos casos esdrúxulos que aconteceram uma vez em algum momento da história dos leilões, mas que não são de longe, né? Não se constitui de longe prática ou habitualidade aí nas decisões sobre leilões, já que os leilões foram feitos para dar certo, né? Os leilões não foram feitos para dar errado. Então é importante que você tenha isso em mente. A ideia do leilão é satisfazer a demanda do credor, então não faz sentido nenhum que os leilões fossem feitos para dar errado ou que não garantissem segurança, não trouxessem segurança para o arrematante. Então, eventuais situações esdrúxulas, nós vamos mostrar como evitar, mas não precisa ter medo, porque você vai estar apto ao final desse curso e com a prática na comunidade a identificar essas situações e, obviamente, sair fora de leilões que tenham maiores problemas. Tá? A terceira crença, e aí é muito comum também na internet, e isso, na verdade, vem da forma como o conteúdo é passado e, na verdade, por quem o conteúdo é passado, né? Os advogados são muito importantes nesse processo. Os leilões de imóveis, muitas vezes você vai precisar de um advogado, é bom que você tenha um advogado parceiro, é bom que você tenha um advogado de confiança. Eventual ação de missão na posse tem que ser postulado por um advogado, só o advogado tem capacidade postulatória. Então, é importante que você entenda a importância do advogado, e não só do advogado, mas do corretor, de pessoas que podem ali te ajudar na compra, na venda, enfim, todas as pessoas que estão no meio do mercado imobiliário. É importante que você tenha contato com pessoas chaves, né, pessoas-chave, que você possa ali contar em momento de dificuldade. Então, um advogado, um corretor, o leiloeiro, você criar um bom relacionamento com o leiloeiro, isso é muito importante. Agora, precisa ser advogado para investir? Não, não precisa. Por quê? Porque na maioria das vezes você não vai precisar de um advogado. Nos leilões extrajudiciais, na maioria das vezes você vai conseguir arrematar. Existem diversas situações em que os imóveis constam como ocupados no edital, mas estão desocupados. Você, como investidor, pode arrematar, pode ocupar o imóvel sem problema nenhum. Alguns cuidados precisam ser tomados. Nós vamos mostrar aqui como cuidado para entrar num imóvel, mesmo que desocupado, entrar com testemunha para mostrar que não tinha nada no imóvel. Algumas situações específicas você precisa ter cuidado, mas não precisa ser advogado. Nos leilões, e mesmo nos extrajudiciais, quando estiver ocupado, na maioria das vezes você consegue, por meio de um acordo, desocupar o imóvel, e aí sim, por fim, se for necessário a desocupação por meio de uma ação de missão na posse, você vai contratar um advogado e aí você precisa ter um advogado parceiro. Mas veja que é residual a necessidade, não é regra, você precisa entender exatamente isso para poder dar o próximo passo, porque senão você vai ficar limitado, você vai sempre pedir um parecer para um advogado e vai onerar demais a sua arrematação, vai ultrapassar ali os custos necessários. Se você quer atuar como consultor, aí de fato, como eu disse anteriormente, existem pessoas que não querem aprender sobre isso, não querem se aprofundar, querem simplesmente pagar um consultor, um advogado, para que faça análise para eles. Não tem problema nenhum, tá? Eu creio que se vocês estão aqui, vocês estão querendo aprender. Mas existem investidores lá fora com capital que querem simplesmente aplicar o capital. Então, vocês estarão aptos a prestar esse serviço. Seja o serviço, se vocês são advogados, o serviço completo, aliando consultoria a eventual serviço
advocatício, né? Serviço de advogado. E se você não é advogado, você vai prestar toda a consultoria e, eventualmente, se precisar do advogado, você vai ter um advogado parceiro para poder confiar ali sua ação de missão na posse, tá? Então, é muito importante saber disso. Existem situações muito específicas que talvez nós recomendaremos a utilização do advogado. São situações de um advogado especialista, tá? Não adianta ser qualquer advogado, tem que ser um advogado especialista que entende da matéria, ações muito específicas que você eventualmente fez uma análise errada e aí você vai precisar de um advogado para tentar reverter alguma situação. Isso aí pode acontecer, ninguém está imune ao erro, mas nós vamos trabalhar aqui para prevenir ao máximo o erro. Nós vamos colocar aqui tudo que você precisa analisar para que você não caia em nenhuma armadilha, não caia em nenhum erro e consiga fazer sua arrematação simples e segura com a leitura correta do processo dos pontos que são mais importantes, tá? A quarta crença que nós percebemos que é muito recorrente é sobre a dificuldade de desocupar o imóvel. É importante que vocês entendam, e eu já falei um pouquinho antes, na maioria dos casos, você consegue a desocupação do imóvel de forma amigável, tá? Então, você não vai ter problema, você não vai precisar de ingressar com a ação de missão na posse. Isso no extrajudicial. E existem muitos casos que o imóvel já está desocupado, tá? Então, é importante dizer isso também. Existem diversas situações em que o imóvel já está desocupado. E se você precisar de entrar com a ação de missão na posse, aí sim você vai precisar recorrer ao judiciário. Obviamente, existem proteções ao rematante. A lei de alienação fiduciária, ela garante direitos ao rematante acerca da desocupação, o prazo máximo para desocupação. O Pierre vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai detalhar, entrar na minúcia no módulo sobre leilões extrajudiciais, mas aqui eu já estou querendo que você se liberte dessa crença, porque nos leilões judiciais, o próprio juiz já expede a ordem de missão na posse, você não precisa entrar com ação autônoma. É raro as situações em que você tem problema, inclusive o juiz já expede a ordem com autorização para utilização de força policial. Então, na verdade, abandone essa crença, abandone essa ideia de que é difícil desocupar. É claro que você vai ter que utilizar de habilidades de persuasão, de negociação, porque é muito mais barato, é muito mais rápido se você conseguir um acordo com o morador. Mas, se for necessário recorrer ao judiciário, hoje a legislação mudou muito, o judiciário protege o arrematante, protege a segurança jurídica da arrematação, então fique tranquilo, não é isso que vai impedir que você faça arrematações com total segurança, tá? E a quinta crença, é importante dizer que isso talvez seja uma das, digamos, uma das crenças que mais impedem as pessoas de sequer pensar em leilões, tá? Quando a gente anuncia algum evento da Smart Leilões na internet, é comum a gente receber diversos comentários dizendo que é maldade com o devedor, que é maldade com a família, você está tirando uma família que é dona do imóvel e que isso não poderia ser feito, e que, enfim, você está se aproveitando da situação ruim dos outros para ganhar lucro. Enfim, isso é uma crença totalmente descabida. Primeiro, é importante dizer o seguinte: enquanto não quitar do financiamento bancário, você não é dono do imóvel. Tá? Isso é clássico, tá? É importante já descartar completamente essa crença, porque se a pessoa fez um financiamento que ela não tinha condições de pagar, ela nunca foi e não será dona do imóvel enquanto ela não quitar o financiamento. Se não fosse assim, se houvesse uma dificuldade extrema de desocupar o imóvel ou de realizar os leilões, como aconteceu no passado, tá? Com as antigas hipotecas, em que a propriedade se mantinha em nome do devedor fiduciante e o banco tinha que promover uma execução para poder retomar o imóvel ou eventualmente garantir o crédito. Isso traz insegurança jurídica para o banco. E o que acontece na prática? Os bancos param de emprestar ou cobram taxas muito mais altas. Então, os leilões de imóveis e a alienação fiduciária, como está estruturada hoje, ela garante que mais famílias possam ter direito à casa própria. Porque os bancos, então, eles passam a emprestar mais a taxas menores. Então, é importante dizer isso, que os leilões hoje eles têm uma função fundamental, seja na habitação, seja por propiciar às famílias o direito à moradia, os bancos passam a ser financiadores com maior segurança, e também em toda a cadeia do mercado imobiliário. Ou vocês acham que a construção civil não tem profunda relação íntima com o financiamento bancário? Se as construtoras levantam prédios e não tem para quem vender, porque o banco dificulta o crédito, você gera um desemprego em cadeia, você gera desemprego na construção civil, gera desemprego no banco, gera desemprego em todo o mercado imobiliário, nos corretores, enfim.
Então, é importante dizer que os leilões eles têm uma função importantíssima, tá? Os leilões devem sempre existir, devem ser facilitados, porque são eles que garantem o fluxo de capitais, garantem a segurança jurídica para todos os atores nesse mercado. E podem ter certeza, os leilões de imóveis garantiram a moradia de milhões de pessoas no Brasil. Se não fossem os leilões de imóveis, hoje nós teríamos um déficit habitacional ainda maior. Tá? Então, é muito importante abandonar essa crença, não é maldade com ninguém, você está garantindo que mais pessoas possam ter direito à casa própria. Pessoas que compram imóveis, obviamente, com condição para pagar. Né? Então, é importante abandonar isso, porque você não está fazendo maldade com ninguém, você está simplesmente garantindo segurança jurídica ao sistema, o fluxo de capitais no mercado imobiliário. E aqui a sexta crença, que é muito comum ouvir, as pessoas fazem comparações. Existe algum sentido na comparação, mas é importante já, de cara, descartar esse vínculo entre fundos imobiliários e imóveis. O que são fundos imobiliários? Existem fundos hoje negociados em bolsa, tá? em que você pode comprar cotas e ter direito a cotas desse fundo, sendo que esse fundo atua em compra e venda de imóveis no mercado imobiliário, ou mesmo administração de imóveis, tá? Para recebimento de renda passiva. É um importante veículo para acesso ao mercado imobiliário, sim, e eu acredito que você deve diversificar, e é importante que você tenha fundos imobiliários, ações, enfim, tudo que você puder ter na sua carteira para diversificar, para ampliar seu horizonte, é importante que você tenha, e claro, você vai ajustar os percentuais na sua carteira de acordo com o seu perfil. Perfis mais conservadores tendem a alocar capital em imóveis físicos, tá? Bens físicos que você pode tocar, você pode dispor, né? Você tem os direitos inerentes à propriedade. No caso de fundos imobiliários, é importante dizer que você não tem os direitos inerentes à propriedade, você tem meramente cotas de um fundo, e quem gere o fundo não é você, você não tem capacidade de decidir nada sobre os imóveis, tá? Então é importante que você tenha essa ideia, porque os direitos inerentes à propriedade, eles só pertencem a quem de fato é proprietário. Então, quando você investe em imóveis diretamente, você passa a ter os direitos inerentes à propriedade, tá? É claro que existem algumas vantagens de você investir em fundo imobiliário, você não vai pagar imposto de renda sobre os rendimentos, você tem a possibilidade de comprar frações muito pequenas das cotas e ingressar, estar exposto ao mercado imobiliário, mas é importante dizer que você não tem imóvel algum, tá? Você não é dono de imóvel algum. Você só é dono de imóvel algum quando o seu nome está no registro, quando você é proprietário. E ali você tem os direitos inerentes à propriedade, tá? Dispor, usar, gozar, e isso é muito importante porque isso faz toda a diferença no longo prazo. É importante que você diversifique, repetindo, mas é importante que você saiba que ali existem riscos, nos fundos imobiliários existem riscos que as pessoas não mensuram, riscos de você ter que aportar capital se demandado, outros riscos inerentes ao mercado de capitais, e nos imóveis você tem a resiliência, a condição de manter o seu imóvel, de acompanhar a valorização no longo prazo por meio da recomposição da inflação, recebimento de aluguéis. Então, é importante que você entenda essa distinção e não confunda. Um não exclui o outro. Você pode ter fundos imobiliários, mas jamais exclua a possibilidade de ter imóveis no seu portfólio, na sua carteira de investimentos, porque imóveis são seguros, imóveis são resilientes, eles sofrem menos oscilação dentro de um cenário negativo na economia. Então, é importante que você considere isso na hora de compor sua carteira, tá? Então, abandonadas essas crenças, agora nós vamos partir para a parte técnica, tá? Nós vamos no próximo módulo tratar sobre definições de leilão e depois entrar de fato nos leilões extrajudiciais. Eu espero vocês lá, o Pierre vai acompanhar vocês nesses módulos e eu entendo que a partir desse momento vocês vão ingressar na parte técnica, tenham muita atenção, vocês vão ter acesso ao material exclusivo, material que vai capacitar vocês a se tornar investidores de sucesso ou mesmo consultores aptos a prestar serviço para investidores que queiram alocar seu capital no mercado imobiliário através dos leilões de imóveis. Um abraço, até a próxima.